aí, minha gente? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês, e trazer algumas atualizações sobre o meu doutorado, que faz um tempinho já que eu não falo com vocês como é que tá o andamento, né? Como é que estão se desenvolvendo algumas atividades que eu estava fazendo no passado. Vi alguns comentários de vocês perguntando a respeito, então resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Então, bora lá, minha gente! Pois é, minha gente, eu voltei para o Brasil e ao voltar para o Brasil do doutorado sanduíche, aconteceu assim um movimento que eu achei bem interessante, eu achei bem engraçado, que ao retornar, as pessoas tiveram a percepção, né, todas as pessoas à minha volta, de que eu havia finalizado o meu doutorado, que eu tinha acabado, Camila voltou, Camila terminou lá em São Paulo, né, finalizou, agora vamos atrás de trabalho, vamos atrás de concurso, vamos não sei o que, não sei o que. Só que na verdade não. É engraçado que quando um ciclo desse que é tão relevante, né, e assim, tão impactante, porque a gente sai do nosso país, a gente vendeu tudo, o que a gente tinha lá em São Paulo, vendeu não, a gente deu na verdade, né, a gente tava numa casa, no quarto cozinha de aluguel, a gente tinha conseguido mobiliar essa casa todinha por doação que a gente tinha recebido e também pelos móveis que o Rodrigo conseguiu montar lá na marcenaria que ele tava construindo, então os chefes deles, né, deram madeiras para ele que ele podia utilizar e fazer móveis pra gente. Então, quando eu consegui a bolsa de doutorado sanduíche, a gente deu tudo, interrompeu o contrato com o dono do quarto cozinha, né, sobre o aluguel e fomos embora para os Estados Unidos. Basicamente, não deixamos quase nada para trás lá em São Paulo, né? A gente só deixou uma mala mesmo na casa de uns amigos maravilhosos que a gente fez em São Paulo e eu até preciso saber o que a gente vai fazer com aquela mala. E depois voltamos para cá. Todo mundo pensando que tinha se finalizado esse meu ciclo do doutorado, bem que eu queria que eu tivesse finalizado já, mas infelizmente não. Então, as atividades do doutorado continuam, a minha tese continua e o meu prazo para eu entregar a minha tese ainda continua lá estabelecido, né? Eu continuo tendo reuniões, não preciso mais pagar disciplinas, fazer nenhuma aula, né? Que esses créditos eu já atingi, tanto que isso era um pré-requisito para eu sair para o doutorado sanduíche. Então, basicamente, eu tenho que desenvolver a minha tese e fazer qualquer outra atividade paralela que esteja sendo requerida pelo meu programa de pós-graduação, principalmente considerando que eu sou bolsista desse programa de pós-graduação. Então, sim, gente, eu continuo como bolsista do programa depois de ter retornado do doutorado sanduíche. Vi que algumas pessoas perguntaram, Camila, e a sua bolsa, como é que fica, né? Você tem a bolsa do programa e aí você recebe uma bolsa do doutorado sanduíche. É interrompido? Continua? Como é esse esquema? Então, gente, a partir do mês que se inicia o programa de doutorado sanduíche, eu coloquei lá no cronograma para CAPES, é interrompida a minha bolsa mensal do doutorado, né? Aquela bolsa que a gente recebe normalmente. E começa o período de doutorado sanduíche e eu preciso sobreviver, utilizar apenas o valor da bolsa do doutorado sanduíche. Ao encerrar o mês do doutorado sanduíche, que está lá no cronograma pela CAPES, no mês seguinte eu começo a receber a minha bolsa do programa normalmente. Mas claro que para isso eu tive que cumprir alguns requisitos, né? Mandar algumas documentações para a CAPES, fazer solicitação para o meu programa de pós-graduação. Então, assim que houve essa finalização, eu já entrei em contato, né? Eu já conversei com a CAPES, o meu programa, fiz os trâmites necessários para que no mês seguinte eu recebesse normalmente. Comecei a receber e foi bem tranquilo, gente. Então, no momento, a gente tava naquela questão, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu e Rodrigo pensando, refletindo. A gente tá aqui na Paraíba agora atualmente, que é onde nossas famílias moram. Viemos pra cá sem ideias do que nós faríamos ainda, né? A gente pensou assim, não, vamos pra Paraíba, um lugar seguro, né? O nosso porto seguro, a gente tem casa, tem comida, tem tudo que a gente precisa lá na casa das nossas famílias, né? Que recebem a gente, nossa, assim, com o coração aberto. E vamos respirar um pouco, vamos parar um pouco, vamos pensar sobre o nosso destino, sobre o que a gente vai fazer. E aí a gente fica numa dúvida muito grande, né, sobre o nosso futuro, tantas coisas envolvidas. São decisões que precisam ser tomadas sobre o que a gente planeja mais pra frente, né? Não sei se vocês já tiveram esses momentos na vida de vocês, onde você precisa tomar uma decisão e que essa decisão depende totalmente de você. Por quê? Em termos de eu ainda estar no doutorado,
agora, com a nova resolução da CAPES, eu não sou obrigada a residir na mesma cidade em que eu faço o meu curso de doutorado, né? Eu posso residir em outros locais e eu posso fazer isso de forma remota. Então, legalmente, isso está respaldado para os bolsistas. Então, aí abre-se várias portas pra gente, né? Porque quando eu passei pro mestrado, gente, eu não tinha escolha. Eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que morar próximo ao programa de pós-graduação que eu ia fazer. Então, partimos para São Paulo. A gente nem pensou duas vezes, né? Agora, neste momento, não. A gente tem a alternativa de fazer remoto. Estamos pensando, e aí? Ficamos em São Paulo? Vamos embora para São Paulo novamente, atrás de uma casa? Comprar móveis novamente, né? Todo aquele processo de mudança outra vez. Ficamos por aqui mesmo, pensando que falta um ano do meu doutorado e depois a gente precisa decidir o que vai ser feito, né? Então, quais são as possibilidades que eu tenho para após o doutorado. Então, eu acho que esses momentos, esses finais de curso, né, esse período de final de curso, é sempre muita ansiedade. Pelo menos para mim é, eu não sei se para você aí também é. Sempre fiquei muito ansiosa, com muito receio, com muito medo sobre o após. Quando eu tava finalizando a graduação, o medo de ficar desempregada, gente, de não encontrar trabalho, de não saber o que fazer, o medo de pegar uma carteira do Corém e me assumir enquanto enfermeira, né, ir pra prática, aquele medo natural de todo graduando que tá saindo e que não vai ter mais um professor ali do lado pra guiar, né, pra ajudar durante a caminhada profissional. Eu tinha muita essa insegurança e fiz de tudo para que depois que eu saísse da graduação eu tivesse um rumo, um caminho para eu ir. Tive algumas possibilidades, escolhi naquele momento a residência por causa da bolsa e seria o melhor para mim naquele momento. Depois, ao finalizar a residência, né, quando eu tava perto de finalizar de novo, aquele medo, aquela ansiedade, porque eu ia finalizar a residência e ia ficar teoricamente desempregada. Novamente, e aí? O que eu vou fazer? Fico aqui, pego os trabalhos, né, que me foram propostos, vou fazer outra coisa, o que eu faço? Na época, tive propostas de emprego da residência, né, que eu fiquei muito feliz de receber, e também tentei quatro seleções de mestrado. Gente, toda vez que eu penso nisso, hoje, né, com a cabeça que eu tenho, com toda a experiência, né, principalmente com as mentorias, acompanhando vocês, né, nas seleções, estudando sobre seleções de mestrado, sobre os processos seletivos no Brasil, eu fico, nossa senhora, onde é que eu tava com a cabeça de tentar 4 seleções ao mesmo tempo? Foi muita loucura. Tentei as 4 seleções com medo de não passar em nenhuma, e uma delas, é claro, foi a seleção na USP. E consegui passar, então acabou a residência, fui-me embora para São Paulo. E agora, cá estamos nós, passando novamente por esse ciclo, né? Mais um ciclo próximo de se encerrar, né? Um ano aí pela frente, e eu já fico pensando no após. Beleza, e depois? O que vai acontecer quando eu finalizar o doutorado? A gente já tem as possibilidades, né, que podem vir, o que eu vou querer, né, qual eu vou agarrar, qual eu vou arriscar. Então, esse está sendo um processo de muita reflexão. Se a gente ainda estivesse morando em São Paulo, eu acredito que essa finalização do doutorado seria bem diferente, né, que a gente estaria lá em São Paulo, tinha que ficar, ia terminar, e é isso. Talvez eu até iria pensar sobre o depois um pouco mais pra frente, mas nesse momento, a gente está precisando decidir sobre a nossa moradia, sobre o nosso cantinho, né, para eu e o Rodrigo. Eu e o Rodrigo somos uma família, a gente quer um lugar só nosso, e aí? Onde é que a gente vai alugar? A gente vai ficar por aqui? A gente vai para São Paulo? A gente vai para outro lugar? E essa decisão depende, é claro, do depois. E aí, depois do doutorado? Como é que vai ficar? Eu vou tentar alguma coisa em São Paulo? Vou ficar em São Paulo? Vou ficar por aqui? Quais são as oportunidades para mim aqui? Entendem? É claro que eu vou continuar com as minhas atividades remotamente, né? Com o canal no YouTube, lá no Instagram, com as minhas mentorias e consultorias, sem dúvida nenhuma. Mas tá sendo um momento de muita reflexão, de muita dúvida, gente. Sinceramente, a gente tá um pouco perdido ainda sobre esse futuro. E eu gostaria de gravar esse vídeo já tendo uma decisão, mas não. A gente ainda não tem essa decisão, a gente está refletindo sobre as possibilidades e estamos seguindo com o doutorado e eu vou atualizando vocês sobre isso, tá? E vocês também vão acompanhando aí, principalmente considerando a mudança de cenário. Então, tô seguindo aqui com o doutorado normalmente, né? Então, a minha tese, eu tô desenvolvendo ela, tô na etapa de análise e construção de um produto
certo? Para depois eu fazer a validação. Também, paralelamente a isso, estou produzindo um artigo com o meu supervisor do exterior. Então, apesar do doutorado de sanduíche ter finalizado, os nossos laços e atividades continuam, né? O que é muito bom para mim. Então, a gente está desenvolvendo um artigo científico em conjunto. Estou desenvolvendo outro artigo científico em conjunto com ele e outro grupo lá do Canadá, que é uma revisão de scope, especificamente, que eu estou aprendendo demais, gente. Primeira vez que eu participo de uma equipe nesse formato que realiza a revisão de escopo. E, claro, estou também trabalhando paralelamente no artigo da revisão integrativa da nossa iniciação científica. Vocês se lembram? A gente finalmente recebeu uma resposta da revista. Previamente foi aceito, mas com muitas alterações no formato. Então, várias revisões que a gente precisa repensar, que a gente está precisando fazer e que a gente está fazendo isso. E a gente tem um prazo até 18 de novembro para mandar de volta, então o foco está sendo nisso. Então, eu estou com essas atividades paralelas, estou, é claro, participando de outras atividades relacionadas ao programa de pós-graduação que eu preciso participar, tudo remotamente. Estou fazendo tudo remoto, tem sido tranquilo. E, gente, essa questão de eu ficar remotamente nesse período, claro, com total anuência da minha orientadora, que é uma pessoa super compreensiva e maravilhosa, de verdade, ela compreende os nossos momentos de vida, né, ela ajuda, ela dá conselhos e ela me apoiou na decisão que a gente tomar por aqui. Então, estamos nesses processos aí, minha gente, da vida, né, naqueles caminhos que uma decisão, sabe, é aquele momento que uma decisão na nossa vida vai nortear, vai decidir todo o rumo da nossa vida, todo o nosso futuro. São aqueles momentos de inflexão da nossa vida, né, que a gente precisa pensar bem, pedir orar muito para Deus, pedir muita orientação, iluminação sobre o que será melhor, qual será a melhor decisão para a gente tomar. E aí, vocês já tiveram que tomar decisões assim também, que vocês tiveram que pensar bem sobre essa decisão, que é uma decisão que decide todo o seu futuro e o futuro de toda a sua família? Como é que foi esse processo pra vocês, hein? Eu tô curiosa. Coloca aqui nos comentários pra mim, se você quiser compartilhar, é claro. Então, gente, vamos seguir aí na produção, nessa caminhada juntos, tá? Vou continuar produzindo conteúdo, vou continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão, assuntos que vocês estejam sentindo falta aqui no canal, vocês podem deixar aqui nos comentários para mim, que eu vou acompanhando. Não tenho conseguido respondê-los, mas eu vou olhando os comentários, eu vou acompanhando o que vocês têm colocado nos meus vídeos. E vou pedir para vocês aí dar o gostei aqui nesse vídeo, tá? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E muito obrigada por me acompanhar ao longo dessa jornada. Até mais!